A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu venho nesse momento falar com todos. Espero que a igreja entenda, compreenda que nós temos o nosso compromisso com Deus. Você sabe que na Bíblia Sagrada está escrito uma palavra dura. Jesus disse: vocês que se diz rico, que não precisam de nada, eu digo a vocês que vocês são pobres, miseráveis, desgraçado, cego e nu. O que é desgraçado? Desgraçado é aquela pessoa que não permite que a graça de Deus entre nele. Ele não tem a graça. O apóstolo Paulo estava querendo ir para a cidade de Tessalonicense, ele não pôde ir, porque ele disse que Satanás impedia ele de ir. Ele tentou por várias vezes e não conseguiu ir. Até que ele enviou uma carta através de Timóteo. Sendo ele o apóstolo Paulo, que teve até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis, o homem do qual Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, um homem que recebeu o ministério na Arábia durante 3 anos. O apostolado dele não era só de letras, de palavras e de convencer as pessoas, mas ele disse: meu ministério são de sinais, de prodígios e maravilhas. Esta é a minha credenciais. Esse homem foi impedido por Satanás. Incrível. E ele ainda escreveu dizendo assim: aonde quer que eu vá, Satanás envia seus mensageiros para me esbofetear. E ele conta isso lá no capítulo 2, 1 Coríntios, dizendo essas palavras, que há 14 anos atrás, ele teve uma visão, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, que ele teve até o terceiro céu. E por causa das visões que ele teve, para que ele não viesse se vangloriar, se exaltar, os mensageiros de Satanás todos batiam nele. E ele mesmo, há 14 anos atrás, ele tinha sofrido apedrejamento. E deram ele como morto, mas o que aconteceu de fato foi que ele ressuscitou ali no momento, o corpo dele estava ali, mas a alma dele, o espírito dele estava no céu. E as pessoas olharam e viram ele como morto. Satanás não entrava em Paulo, nem aparecia para ele, mas usam pessoas para impedir a obra de Deus. Como que pode a gente sofrer tanto ataque do inimigo, às vezes numa semana, num dia? Não é fácil pregar a graça de Deus, mas eu estou pregando só a palavra, somente a palavra, do jeito que ela é. E chega na época de pagar aluguel, a luz, de água, internet, eu tenho que pagar, é da igreja. Mas se cada um cooperasse e fosse fiéis, de fato, com os seus dízimos, eu não precisava estar aqui falando. A fidelidade com o dízimo, Deus só pediu 10% para as pessoas ajudar a pagar no aluguel, na obra dele. E através desse 10%, ele disse que repreenderia Satanás, para que não venha faltar o que comer ou o que beber. Ele disse que ele mesmo faria isso. Interessante que o Pai está acima de tudo. Jesus sempre dizia: o Pai é maior do que eu. Como que existem pessoas ainda que endurecem a mão e não ajudam na obra? Olha o que ele diz: o joio e o trigo crescem junto. Paulo, impedido por Satanás, de ir até na cidade de Tessalônica para ver os seus irmãos queridos. Veja como a gente sofre quando prega a graça. Ajuda-nos a pagar esse aluguel pela graça. O Espírito da verdade, ele quer operar maravilha na tua casa, na tua família. Mas ele olha o seu coração, seu pensamento. Se você tem preocupação com a obra de Deus. Deus sabe muito bem que eu estou falando a verdade. Coopera com esta obra porque eu estou pregando a verdade. Se eu não estivesse pregando a verdade, Satanás não me perturbaria e nem me cercaria com tantos problemas. E outra, usa pessoas que a gente ama. Usa filho, usa neto, usa filha, usa amigos, usa irmãos para me atacar. O apóstolo Paulo não desistiu. O Senhor Jesus também não desistiu de mim. Eu vou continuar pregando a graça porque ela é a única verdade que existe. E é a única coisa que o próprio Espírito Santo tem que dar testemunho de que estamos falando a verdade através dos milagres que pode acontecer na tua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus, as pessoas que amam a verdade, amam o Evangelho, sejam abençoadas. Naquilo que eles vão dar, que o Senhor multiplique 100 vezes tanto mais, como o Senhor fez com Isaac, como o Senhor falou para Pedro. Quando o Senhor falou para Pedro, ele disse assim: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? O Senhor disse: ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, amigo, irmão, sei lá o que for, que não receba 100 vezes tanto nessa vida. Então, esses 100 vezes tanto eu profetizo sobre aqueles que vão colocar
o dinheiro para que eu possa saldar o aluguel da igreja e pagar as contas. E Deus também nos prova, né? Desde já, você que vai ajudar 100 vezes tanto mais na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que os céus e os anjos e tudo quanto existe lá sejam minha testemunha, que eu estou profetizando no nome do Senhor Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre o teu negócio, sobre a tua família, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Receba se você quiser ajudar na obra do Senhor. Amém.